Saudações a todos, esse é o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica, está pesquisando, está buscando informações, quer saber a opinião de profissionais que já estão na área há bastante tempo. Esse é o seu lugar. Certamente a gente vai fazer um episódio específico do procedimento que você está procurando. E para quem não está pensando em fazer uma cirurgia plástica, mas tem curiosidade, quer saber mais sobre essa área da medicina que é tão rica, sejam muito bem-vindos também. A gente sabe que, para quem não tem intimidade com a cirurgia plástica, a especialidade ela é carregada de muitos estereótipos. E a nossa ideia aqui é desmistificar algumas dessas ideias. É claro que a gente entende que a cirurgia plástica transforma o corpo e altera a aparência, mas, para além disso, a gente sabe que ela impacta outras dimensões da experiência humana e a gente quer dar a nossa opinião sobre isso também. Meu nome é Wagner Santos, eu sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis e todos os episódios eu vou estar acompanhado do meu amigo e sócio nessa empreitada, o Dr. Igor Rocha, e nós vamos falar de várias facetas da cirurgia plástica. Hoje nós vamos falar basicamente das nossas histórias pessoais, para que vocês conheçam um pouquinho mais da gente, e também vamos falar do formato do podcast, como serão os episódios. Então, Igor, seja muito bem-vindo à tua casa, né? Estou te apresentando para cá. Pô, amigo, tu forçou, né? A gente é sócio e tal, e amizade Mas aqui eu tô fazendo de conta. Então tá, legal, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. A ideia aqui é desmistificar a plástica, falar de uma maneira bem simples, né? Eu acho que da linguagem do paciente, aqui é como se a gente estivesse numa consulta explicando para o paciente. Então, se você está procurando algo mais técnico, sobre plástica, técnicas cirúrgicas e isso e aquilo, aqui não é o lugar. Aqui você vai saber, num geral, para o público leigo, e como é que funciona a cirurgia plástica em si. Eu acho que a ideia desse primeiro episódio é a gente se apresentar, né? E contar a história um pro outro, então, de como a gente começou. Como é que tu chegou até aqui, cara? Bom, quando era pequeno, eu queria ser jogador de futebol, né? Mas não deu muito certo. E eu já percebi, obviamente, que eu não jogava tão bem, então eu resolvi fazer medicina. Quando eu entrei na medicina, eu já sabia que eu queria cirurgia plástica. Então, desde o começo, eu já sabia, não tive dificuldade na escolha da especialidade em si. Então, para mim foi fácil depois escolher as subespecialidades, porque a medicina ela tem uma gama muito grande, né, de especialidades. Eu morava em Blumenau, fiz faculdade lá em Blumenau, na FURB. Então, eu fiz toda a minha formação de medicina lá. Depois disso, eu prestei prova para cirurgia geral em vários lugares do Brasil. Passei em alguns deles, dentre eles aqui em Florianópolis, que foi o que me carregou aqui para Florianópolis. Eu fiz cirurgia geral no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. E depois disso, enquanto eu era residente de cirurgia geral, aí eu já vou entrar na história do Wagner aqui também, de como a gente se conheceu, né? Enquanto eu era residente de cirurgia geral, eu comecei a trabalhar no SAMU. 2012, né? 2012. E aí eu comecei a trabalhar no SAMU, final de 2012, era final do R1 ali de cirurgia geral. E aí foi onde eu conheci o Wagner. E ele era residente de cirurgia plástica. E eu queria fazer cirurgia plástica. O Wagner, ele é um cara mais contido, mais na dele. Ele não é aquele cara mais espaçoso que fala, que conversa. Nada a ver isso aí. E aí eu tinha falado com a equipe do SAMU lá, os socorristas, enfermeiros. Falaram, ele é residente de plástica e tal. Eu falei, pá, eu vou ter que chegar nesse cara, eu vou ter que conversar com ele para trocar uma ideia se plástica é legal, como é que é e tal. E aí um dia, lá numa base que tinha aqui no centro do SAMU, o Wagner estava sentado sozinho no sofá, isolado assim do pessoal. E aí eu sentei no sofá e comecei a conversar com ele. Eu puxei a conversa, como sempre, o Wagner quieto. E aí eu puxei a conversa. E aí a gente começou a se conhecer, isso em 2012. E ele era residente, eu também. Então a gente teve bastante afinidade ali já por os dois quererem estarem na mesma especialidade de cirurgia e eu querer plástica e tu já fazendo plástica. Então ele me deu algumas dicas, algumas ideias e a gente fez
plantão por muitos anos juntos, né? Eu não sabia que eu ia ser homenageado hoje, Igor. Obrigado. Eu me emociono um pouco. E aí ele me deu algumas dicas, não usei nenhuma delas, mas estou aqui hoje. E aí a gente se conheceu ali. E aí a gente fez muitos anos de plantão juntos. E, bom, imagina, plantões de 12 horas, vivendo de tudo que tem na medicina ali, a gente trocava ideias e trocava experiências e aquela amizade foi só fortalecendo, né? E aí quando eu terminei cirurgia geral, quando eu terminei cirurgia geral, eu não comecei plástica já de cara, eu quis trabalhar um tempo para pegar experiência, para juntar um dinheiro, porque eu precisava juntar um dinheiro, porque a minha ideia era fazer residência e estar mais tranquilo financeiramente. Então eu trabalhei um ano e aí nisso, como eu já estava formado cirurgião geral e o Wagner também já era cirurgião geral, a gente começou a trabalhar juntos, não só no SAMU, mas também no Hospital Florianópolis, que é um hospital aqui de Florianópolis, dando plantão como cirurgião geral. E lá a gente não fazia plantão juntos, mas o Wagner me passava o plantão. É isso mesmo. Né? O Wagner fazia o plantão na sexta-noite e eu fazia sábado dia. Deixava né? os pacientes redondinhos pro Igor só operar no sábado de manhã. Ele ia acumulando os pacientes de cirurgia e aí no sábado ele me dava tudo para eu operar, as coisas que ele não queria operar de madrugada, né? Brincadeira. Ele sempre dava um plantão redondinho, tudo certinho, os casos já resolvidos, já diagnosticados, os que tinham que esperar jejum, ele já deixava tudo o paciente em jejum, enfim. E aí, feito isso, eu passei para plástica em São Paulo. E a gente nem, quando eu fui fazer plástica, a gente nem tinha ideia de formar sociedade na plástica em si, né? Nunca tinha rolado essa ideia, na verdade, né? E aí eu fui para São Paulo, fiz cirurgia plástica lá em São Paulo, no Hospital Mandaki, na zona norte de São Paulo, em Santana. E depois, terminada a residência de cirurgia plástica, como eu já tinha meus vínculos de emprego aqui em Florianópolis, tanto com o SAMU quanto o Hospital Florianópolis, trabalhando como cirurgião, enfim. E a minha esposa estava trabalhando aqui, minha esposa é médica também, ela é oftalmologista, e ela estava aqui, já fez residência aqui também, já estava estabelecida aqui, com trabalhos aqui nas clínicas e tal. Falei, vou voltar para Florianópolis. Eu tinha algumas oportunidades em São Paulo, confesso que fiquei meio balançado, assim, de ficar mais um tempo em São Paulo, mas aí resolvi voltar para cá, em Florianópolis. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Voltei, aí eu conversei com o Wagner, aí a gente montou a sociedade, né? E aí, pode continuar agora, a tua versão, né? Eu já estava eu operava no Bahia Sul, e aí foi assim que tu entrou no Bahia Sul como cirurgião, e aí no Bahia Sul, já fazia plantão, eu fazia plantão no Bahia Sul, eu já fazia lá, né? parte do corpo clínico do Bahia Sul. Quando eu terminei a residência de cirurgia geral, um dos meus chefes ele tinha algum cargo lá no Bahia Sul, e aí eu acabei fazendo alguns plantões lá no Bahia Sul já logo terminando a residência de cirurgia geral. E aí eu fiquei lá esse tempo também, ali trabalhava no SAMU, no HF e no Bahia Sul, né? Bahia Sul, isso. E aí depois a gente acabou, hoje é o hospital que a gente opera, né? Mas eu vou começar do meu começo, então. Então vai, como é que você escolheu a medicina? Não, eu nasci em algum lugar, né? Tu não falou onde é que tu nasceu, né? É verdade. Depois que tu falar, eu falo onde eu nasci. Eu nasci em Criciúma, então, no sul de Santa Catarina. Nasci em 79, então eu tô com 40 e poucos anos. Tá velho, né? Poucos? Poucos ainda. E fui fazer faculdade de medicina no ano 2000, eu entrei na URGS, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lugar que eu tenho muito orgulho. Quem estudou lá tem muito orgulho de ter estudado lá, eu tenho mesmo. Tenho orgulho de onde eu estudei, cara. Não, mas eu gosto muito de lá. Acho que tem muito da URGS no que eu faço. Eu sei. E depois eu fiz residência de cirurgia. Me formei em 2006, primeira metade do ano. Depois eu fiz residência de cirurgia geral em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no Hospital Pompeia, que é outro lugar que eu guardo com muito carinho, que a atividade prática lá era intensa, residência de cirurgia geral dependendo e foi onde eu acho que desenvolvi destreza para executar o ato cirúrgico, aprendi a operar, né? Depois eu fiz residência de cirurgia plástica, aí sim, aqui no HU da UFSC, né? Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina.
Me formei no final de 2013. A gente se conheceu em 12. Então, me formei em 2013. Então, são mais de 10 anos já nessa estrada da cirurgia plástica. Hoje, eu sou preceptor da residência de cirurgia plástica do HU da UFSC. Voltei para casa. É uma satisfação tremenda estar lá na residência. Tenho uma ótima relação com os colegas, com os residentes. Fazer parte da formação de cirurgiões novos é um negócio que me interessa, eu gosto muito. E o fato de estar num ambiente acadêmico me obriga a me atualizar cientificamente, né? Então, acho que é uma relação em que todos ganhamos. E, para além da cirurgia plástica, até para me conhecer um pouco melhor, eu faço questão de cultivar os meus hobbies, as minhas paixões. Tu sabe disso, tu escuta nas cirurgias, né? Então, eu sou apaixonado por basquete, eu jogo basquete há muitos anos. Viagem nem se fala, eu sou um apaixonado frenético por viajar, conheço muitos lugares. Só não vai falar que tu toca bateria. E eu toco bateria e faço aula de dança, de salão. Então, é verdade, tem a dança ainda. E paralelo a isso, eu sou muito de ler. Realmente eu sou mais introspectivo, gosto muito de reflexão. E filosofia e arte são áreas que hoje eu me debruço muito. E acho que tudo isso acaba, enfim, me compondo e me faz entender melhor o impacto que eu tenho quando eu opero alguém, né? Afinal de contas, não é só um corpo, um pedaço de carne ali, é um monte de coisa ali por trás, né? Uhum. Legal. Bom, já que ele falou que eu nasci em algum lugar, né? Eu acabei falando só da minha formação acadêmica ali. Eu nasci em Umuarama, no Paraná, mas morei morei pouco tempo lá. E praticamente a minha vida inteira eu morei em Blumenau, Santa Catarina. Então eu me considero muito blumenauense, assim, né? Oktober todo ano. Oktober todo ano, isso é uma tradição. Tenho roupa de alemão, me visto de alemão. Então, via de regra, pode me encontrar lá no Oktober. E adoro Blumenau, assim. Foi a cidade que me acolheu. Eu fiz toda a faculdade lá, tudo. Então, depois que eu vim pra cá, assim, Florianópolis é outra paixão também, né? Eu sei que tu não é gaúcho, mas o gaúchado adora Florianópolis, né? Fiz um estágio de 10 anos lá, só esse. Estágio de 10 anos no Rio Grande do Sul. Conheço bem da tua parte acadêmica, na verdade, da parte de leitura, né? Que nada que não existe comprovação com 1000 artigos, tu não vai aceitar tão fácil a ideia, né? Tem uma atitude, a princípio, cética, né? Para convencer o Wagner de trocar alguma técnica cirúrgica, assim, é meio difícil. Mas eu já fiz ele trocar algumas coisas na área cirúrgica. Mas esse é um ponto legal de falar, Igor, porque a gente, apesar de trabalhar, conviver praticamente todos os dias, né? A gente atende no mesmo espaço físico, cada um com seus pacientes. Eu te auxilio nas tuas cirurgias, tu me auxilia nas minhas. Um ganha com a experiência do outro. E o paciente acaba ganhando 2 cirurgiões plásticos. Muitas vezes sem saber. Muitas coisas a gente opera diferente. Sim. Né? Ainda hoje. Acho que isso é um ponto você com a sua técnica, eu com a minha, e nem por isso a minha é melhor ou pior. A gente discorda em muita coisa, mas a gente aceita muito a opinião um do outro. E acho que se complementam. A gente concorda em discordar de uma forma saudável. Então, eu acho que... E isso é legal, porque assim, às vezes tem muito cirurgião que vende que aquela técnica X é a melhor, tu vê. Eu e você, que a gente é da mesma equipe, um auxilia o outro, você tem coisa que você faz diferente, eu faço diferente, e a gente vê que dá certo, dos dois jeitos, né? Só que cada um tem sua mania, né? Tem o cara que chuta bem o pênalti com a perna esquerda, tem o cara que chuta bem o pênalti com a perna direita, né? Uma comparação meio esdrúxula, mas funciona. Funciona. Se o negócio funciona, né? E isso é legal, realmente, essa parte de troca de experiência. E às vezes até aquele momento que o cara tá meio... será que eu vou aqui, eu vou ali? Tu ter uma outra pessoa ali pra... Não, olha, vai aqui, vamos ver e tal. E sempre ajuda, né? Sim. E é engraçado, porque quando um é cirurgião e o outro é auxiliar, a gente vê que o cirurgião sempre tem mais dúvida ou mais zelo, assim. O auxiliar, ele tá com a mente um pouco mais tranquila, então ele fala, ó, cara, vai por aqui que vai dar certo.
E tu vai lá e dá certo. Muito né? verdade isso aí. Muito verdade. Então, e eu vejo isso tanto por mim quanto por você. Quando você é o cirurgião, às vezes tu tens umas dúvidas ou aquele assim, será que eu vou aqui? Tipo, claro, vai por aqui. Sim, tá na E cara. tá na cara, né? E eu também, às vezes eu falo, Wagner, aqui? Não, mas é óbvio que é aí, não. né? E isso é legal, porque tu ter alguém experiente que tu confia, né, do outro lado ali é muito bom. E essa parceria na minha visão, é muito boa, porque o plástico, num geral, ele é meio individualista, né? Ele Isso era uma não... coisa que eu ia falar. É um ambiente, claro, quem já consultou com cirurgiões ou acompanha publicidade de cirurgião plástico, é um ambiente extremamente vaidoso. A minha técnica é a única que funciona, todos os outros não sabem de nada. E a gente resolveu que não faz sentido para nós e a gente compartilha o que a gente sabe, né? E acho que funciona melhor para nós assim, né? E o paciente acaba tendo uma experiência diferente, né? Concordo. Igor, conta para nós como é que vai ser esse podcast, do que a gente vai falar, porque só falar da gente não vai dar liga. Bom, a ideia é falar de cirurgia plástica, diversos temas. Então vai ter episódios de abdominoplastia, de lipoaspiração, de mama, enfim, de todas as áreas de cirurgia plástica. Nós vamos abordar realmente todas. A gente já fez aí uns roteiros e já tem bastante temas. Ao longo dos episódios, nós vamos convidar também outros médicos ou outras pessoas, pode ser paciente, nutricionista, educador físico, preparador físico, cirurgiões, endocrinologista, enfim, várias especialidades e várias pessoas, não só médicos, né? Então vai ser uma troca bem legal pra gente também. Eu acho que a gente vai aprender muito, né, durante esse Não, podcast. com certeza. Quem vai fazer uma cirurgia plástica tem que entender que o procedimento ele envolve uma rede que é multidisciplinar mesmo e a gente tem que ter humildade de ouvir a abordagem do outro profissional e o paciente entender que atendendo todas as orientações ele vai ter provavelmente um resultado mais satisfatório, né? Acho que essa que é a ideia de informar. Em relação aos temas, só queria comentar, a gente vai falar das várias cirurgias que compõem o universo da plástica. E nós vamos falar, acho que é o que mais as pessoas procuram informações, é sobre o pós-operatório de cada uma dessas cirurgias. Verdade. Como é que eu devo fazer, cuidar de curativo, tomar banho, quando é que eu volto a dirigir. Essas coisas todas a gente vai pormenorizar por procedimento. Fiquem tranquilos, a gente vai falar, pretende falar de tudo. Né? E, obviamente, receber perguntas, né, a participação de quem estiver acompanhando, para nós é muito interessante. Legal ter falado isso. A gente vai pegar temas e vamos falar não só sobre o tema, tipo mama. A gente vai falar, olha, como é que tem que ser o cuidado pré-operatório? Como é que é o pós-operatório? E o curativo? E o banho? Enfim, cada cirurgião tem a sua mania, né? Então, via de regra, vocês vão ver que às vezes eu falo uma coisa e o Wagner vai dizer, olha, eu falo assado, né? Eu falo diferente de você, eu acho que tem que ser assim, assim, assado. E cada um com a sua experiência. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Cada um com a sua experiência. Então, vai ser legal. Para quem quiser e tiver curiosidade aí sobre os cuidados pré, pós-operatórios, vai ser bem legal, bem bacana. Fechou? Certo, Igor? Então agora tá. passa os teus recados paroquiais. Quem gostou de ti, quer marcar uma avaliação contigo, uma consulta, né? Quer conhecer o teu trabalho aqui em Floripa, fala o teu contato, né? E também as suas redes sociais. Legal. Pode falar ali. Então, quem quiser consultar comigo, Dr. Igor Rocha. Eu atendo no Hospital Baiaçu, que a nossa clínica fica lá no Hospital Baiaçu, que é um complexo hospitalar aqui de Florianópolis. O telefone é 489-9180-4321. Pode mandar mensagem para o WhatsApp para agendamentos. E as minhas redes sociais é @doutor_igor.rocha. Agora você, com os seus recados paroquiais. Tá, eu também atendo no Baiaçu, né, no mesmo espaço. O meu telefone é para marcação de consultas, avaliações. É 489-9846-2999. A gente vai deixar aqui, né, isso descrito na descrição do vídeo, né, no caso do YouTube. E minhas redes, o Instagram é @cirurgiaplástica.drwagner.
está um pouco desatualizado. Em breve passará por uma renovação estética, né? Tenho algumas ideias para lá. E eu tenho também já um canal no YouTube, que é Dr. Wagner Santos, em que eu já tenho alguns vídeos sobre vários temas da cirurgia plástica e também vai passar por um processo de revitalização. Então, Fechou. é isso. É isso. Tem mais algum recado, Igor? Não, Não? tudo certo. Então, pessoal, a gente agradece a atenção de quem ficou até aqui com a gente. Reforço o convite para quem quiser conhecer os nossos trabalhos, tanto do Dr. Igor quanto o meu. Sintam-se à vontade, a gente está à disposição. Esse foi o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está pensando em fazer uma cirurgia plástica e curiosos. No próximo episódio a gente vai falar de abdominoplastia. Então, muito obrigado e até breve. Um abraço, tchau, tchau.